Olá! Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça naquela que é a verdadeira obra-prima teológica de Gerhard van Groningen, Criação e Consumação. E o nosso foco aqui é desvendar, em detalhes profundos, o capítulo 4. E nossa, esse capítulo é um marco absoluto. Ele não olha só para o passado, não. Ele praticamente decodifica o DNA de toda a narrativa bíblica. É fascinante ver como o autor conecta de forma genial aquela revelação inicial lá em Gênesis com o plano majestoso que rege todo o cosmos e a história da humanidade. Para começar, vale a pena refletir sobre uma questão bem intrigante. É só imaginar o contraste histórico absurdo daquele momento. Diferente dos mitos caóticos de outras nações da antiguidade, onde deuses brigavam por poder e o universo nascia de um conflito cego, esse relato superordenado de Gênesis foi entregue a um povo que tinha acabado de sair da escravidão. Eram pessoas vagando por um deserto implacável, numa realidade toda poeirenta, incerta, sem um lar fixo. Então, fica a pergunta: por que entregar uma mensagem tão grandiosa de proporções cósmicas para pessoas que estavam literalmente lutando pela sobrevivência diária? Certo. O caminho que vamos percorrer nesta análise para entender isso tudo é o seguinte: primeiro, o contexto da revelação mosaica, depois, o propósito divino na criação. Em seguida, o cordão dourado teológico. O número 4 é dinâmicas de reino e aliança, e por fim, da criação à consumação. Começando pela nossa primeira parte, contexto da revelação mosaica, identidade no deserto. A grande sacada para entender esse capítulo 4 é perceber que o relato da criação em Gênesis não foi escrito só para matar a curiosidade da humanidade sobre como o universo surgiu. Não, foi uma instrução divina urgente, sabe? Aquele povo deslocado precisava desesperadamente de uma identidade inabalável. Quando o texto diz que Deus criou o Sol e a Lua, por exemplo, isso não é só um detalhe astronômico, é uma declaração de soberania absoluta. É só lembrar que os israelitas tinham acabado de sair do Egito, onde o Sol era adorado como o Deus Supremo, Ra. O relato mostrava que o Deus dos opressores era só uma lâmpada, uma luminária criada pelo verdadeiro soberano. Isso ancorava aquele povo de forma definitiva, provando que o passado, o presente incerto e o futuro prometido deles estavam absolutamente seguros nas mãos do Deus que formou tudo. Vamos para nossa segunda etapa, propósito divino na criação, uma decisão soberana. Afinal, por que o cosmos foi criado? O que a obra nos mostra é que o Criador não foi forçado a fazer isso por nenhuma necessidade. É até bem comum as pessoas acharem que a criação surgiu de uma solidão divina, ou de uma carência, mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, foi uma escolha totalmente soberana, um transbordamento mesmo, um desejo de compartilhar glória. A ideia era revelar ativamente a majestade, exibir aquele poder e sabedoria sem limites. E, o mais comovente de tudo, estabelecer um relacionamento íntimo e produtivo com a humanidade. O plano original era que os seres humanos atuassem como verdadeiros vice-gerentes no cosmos, cuidando e governando a criação em nome do soberano. Isso dá um propósito prático gigantesco para a existência humana desde o nosso primeiro suspiro. E isso nos leva à parte 3, o cordão dourado teológico, unificando as escrituras. Para mergulhar de vez na estrutura profunda dessa teologia, a gente usa o termo mite. Mite é o núcleo, o princípio organizacional central da revelação no Antigo Testamento. Dá para imaginar o mite como o sistema nervoso central do corpo ou o eixo de uma roda de carruagem, sabe? Aquele ponto no meio de onde saem todos os aros. Sem esse eixo, a roda simplesmente desmorona. Sem o mite, a gente corre o risco de ler textos antigos só como um monte de historinhas isoladas e sem conexão. Ele é a lente principal que permite ver as partes da história se conectando ao todo, de forma orgânica e sistemática, sem perder os detalhes. E é exatamente aqui que entra a genialidade do Van Groningen. Ele ilustra brilhantemente qual é esse eixo central da roda. Não é só um elemento isolado, mas sim 3 fios inseparáveis que formam o que ele chama de cordão dourado: o reino, a aliança e o mediador. A metáfora do cordão é perfeita porque um cordão é trançado. Se a gente tentar puxar um fio só e separar, a coisa toda se desfaz, perde a integridade. Da mesma forma, essas 3 realidades teológicas se cruzam e sustentam literalmente toda a narrativa bíblica, desde as primeiras palavras de Gênesis até o fim dos tempos. Elas andam de mãos dadas. Existe uma lógica interna profunda amarrando esses 3 conceitos na tabela da vida real. Pensemos numa analogia bem prática.
O reino é o cenário cósmico, a nação, o território abrangente. Mas nenhum reino funciona no vácuo ou no caos, certo? Ele precisa de leis, de uma constituição. E essa constituição é a aliança, o método administrativo e o vínculo relacional que organiza as coisas de forma justa. Mas sejamos francos, até a constituição mais perfeita é só um pedaço de papel sem alguém para colocar as regras em prática. É aí que entra a figura do mediador. Ele é o agente escolhido, o líder executivo legítimo que garante que a aliança funcione legal e historicamente. Na prática, a engrenagem só gira com as 3 peças juntas. E como tudo isso se aplica historicamente, é o que vemos na parte 4. Dinâmicas de reino e aliança, construindo a teocracia. A revelação mosaica traz um ponto de virada impressionante com aquela declaração fortíssima: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. O resgate lá do Egito e tudo o que aconteceu no Monte Sinai não foram um plano B que a divindade improvisou porque as coisas deram errado. Absolutamente não. Foi a aplicação histórica concreta daquela aliança cósmica num mundo decaído. Ser um reino de sacerdotes significa ser uma ponte, ter uma função intercessória. A nação foi comissionada para refletir a ordem do reino para as outras nações, funcionando como uma mostra visível daquele domínio que é invisível aos olhos. Mas é vital não confundir o reino cósmico com o símbolo teocrático. O reino cósmico é a realidade eterna, aquele governo soberano sobre toda a criação, desde as galáxias mais distantes até o fundo do oceano. Já Israel foi estabelecido como um símbolo teocrático, algo de representação terrena e temporária. O tabernáculo no deserto é um exemplo sensacional para ilustrar isso. Ele não era a casa definitiva e limitada do infinito, mas sim uma maquete, uma miniatura arquitetônica detalhada para representar a perfeição do reino cósmico de um jeito muito palpável. A aliança ali era uma ferramenta pedagógica, preparando o palco para os grandes planos na história humana. Chegamos então à nossa última sessão, da criação à consumação, a grande linha do tempo. Vamos avançar e ver como essa linha do tempo se constrói organicamente. Na criação, que é a primeira era, as fundações do reino e da aliança são estabelecidas de forma perfeita. Logo depois, entramos na história, marcada pelo momento dramático da queda, que é quando esse cordão dourado passa por um verdadeiro teste de fogo no crisol da rebelião humana. A fratura parece gigantesca e irreparável, mas aí vem a revelação mosaica. Ela não cria algo totalmente novo do zero, mas traz a direção divina para consertar a rota. E tudo isso marcha de forma inabalável até a 4ª etapa, a consumação. E veja bem, a consumação não é apagar a criação original da existência, mas sim restaurar e aperfeiçoar tudo de forma gloriosa. É o fechamento de um ciclo grandioso. Fica super claro que a história não é uma sequência de acidentes aleatórios. Ela é exatamente o palco intencional do plano redentor. Por pior que tenha sido o impacto humano, as estruturas cósmicas fundamentais nunca foram destruídas. Elas continuam constantes, aguardando a restauração plena. E a genialidade dessa teologia toda é entender que a aliança da criação é restaurada por graça pura, através daquele mediador definitivo, muito conhecido como segundo Adão. Onde os primeiros representantes falharam feio como vice-gerentes, esse último mediador triunfa de forma absoluta, garante que todas as regras da aliança sejam cumpridas e assegura de vez que o reino vai chegar à sua consumação majestosa. Então, o que significa entender o nosso próprio lugar dentro desse cordão dourado? Se todo o cosmos faz parte dessa engrenagem majestosa de reino, aliança e mediador, a forma como a gente enxerga as prioridades de vida e a história moderna muda completamente. Essa visão teológica do Van Groningen não é só uma teoria intelectual estática. Ela joga luz sobre o peso colossal e, ao mesmo tempo, o privilégio imensurável de estarmos aqui participando desse desdobramento como portadores da imagem e vice-gerentes nesse cenário cósmico. A humanidade tem um papel central nisso tudo. Fica aí essa provocação imensa para continuarmos investigando e nos aprofundando nessa visão de mundo tão formidável. Valeu por acompanhar esta análise até o final.